Olá, eu sou o Celso Batista Inácio, da Universidade da Luz.org. Mais uma vez, o nosso encontro tem por finalidade gravarmos mais um vídeo, e desta vez para nós falarmos sobre a relação com a vida. Nós nos dirigimos à vida por nossos pensamentos, nossas palavras, nossas atitudes, nossas ações, e interferimos também no processo da vida por meio daquilo que nós sentimos, os nossos sentimentos. Então, a nossa relação com a vida demonstra e mostra com clareza o que é que nós andamos expressando, o que nós andamos falando diante da vida. Esse é o relacionamento mais importante que você tem. E, se você analisar, ela se desenvolve em 4 níveis e com 4 interlocutores fundamentais, que na verdade se resumem a você mesmo e suas devidas representações. Estão os 4 níveis e os 4 interlocutores você vai conhecer ao longo dessa nossa conversa. Então você se comunica de fato, na verdade, apenas com você mesmo. E a vida que você é segue as suas orientações por meio das palavras que você pensa, fala e que transforma em atitude ou ação. Então, dentro do nosso relacionamento, o primeiro grande interlocutor somos nós mesmos. Eu falo e me afeto. O segundo grande interlocutor é o outro. Eu falo e transformo o outro naquilo que eu falo. E o terceiro interlocutor é a própria realidade. O que eu falo da realidade, o que eu penso sobre a realidade, se transforma na realidade. Por último, o relacionamento com Deus, que é um relacionamento com a vida, porque Deus é vida. Então, esse relacionamento com Deus é um relacionamento que eu tenho com as palavras. Deus é a palavra, a energia e o poder criador está nas palavras. De tal forma que a minha relação com Deus tem sido uma relação também incestuosa, uma relação inadequada, inconveniente e ineficiente, sobretudo. Bem, agora, quando nós vamos nos dirigir ao outro, então quem você vê não é o outro de verdade, mas uma expressão externa de uma conexão cerebral que existe em você, que faz parte da árvore da sua vida, do seu espírito, do seu ser. Então, o outro que você vê não é o outro, mas uma expressão de você mesmo. Até que nós compreendamos isso, até que nós tenhamos a convicção de que é assim de fato, nós nos vemos separados do outro e temos um tratamento separado do outro, um tratamento separatista, divisionário, um discricionário, discriminatório. Então, isso tem sido a causa das nossas grandes dificuldades e problemas na nossa própria experiência de vida. Então, Deus é o poder que as suas palavras têm de te transformar, de se transformar e de produzir transformações em torno de você. Aquilo que nós achamos que é a realidade externa, onde nós exercemos a nossa experiência, não é a realidade. É apenas uma ilusão de ótica produzida pelos seus pensamentos. A realidade não é, de fato, real, é ilusória. É apenas projeção da mente. E quando você compreender isso com profundidade, você vai, então, encarar a experiência humana de uma forma diferente. Isso vai mudar a sua vida. E é muito importante que você esteja atento, que a realidade é apenas uma projeção dos seus próprios pensamentos, daquilo que você acredita, é uma projeção de você mesmo. Então, uma outra visão diferente que você pode ter da vida é que a vida é você se expressando e fazendo com que as suas diversas expressões
seus diversos conceitos, as suas diversas crenças, seus tabus, seus dogmas, se tornem leis, se tornem imposições à realidade. E, claro, se tornem instrumentos da sua própria experiência. Os papéis que nós exercemos na vida são, primeiro, ser água, ou seja, ter conhecimento, ter teoria, ter informação, ter elemento para raciocinar, elemento para pensar, elemento para mentalizar, elemento para transformar em expressão. Isso é ser água. 2. Ser rio. Ser rio significa você ser a água que se põe em movimento em direção ao oceano e produzindo benefícios ao longo do caminho, para todos que estiverem à margem do seu caminho. 3. Você pode exercer o papel de chuva, que é aquele que fala e que as palavras beneficiam e aumentam a qualidade de vida das pessoas. E você faz isso quando você compartilha seus bons conhecimentos. 4. Você pode ser a tempestade na sua própria experiência quando você se torna agressivo e violento em suas atitudes. 5. Você pode ser nuvem. Nuvem ser aquilo que simplesmente passa no céu sem produzir efeito algum. Então, desses muitos papéis, as suas palavras determinam qual papel que você está exercendo diante da sua própria vida. Mas se nós estivéssemos comparando a vida como um rio, nós poderíamos também dizer que nós somos o leito do rio por onde a água flui. Nós podemos ser, dentro desse leito do rio, podemos ser a sujeira da água que nós mesmos teremos que absorver e beber, ingerir. Nós poderemos ser os calhaus que entopem os leitos dos rios e dificultam a livre fluência das águas. Podemos ser as pedras dentro do leito do rio que criam os obstáculos à correnteza, fazendo com que o rio dê voltas e se desvie da rota e muitas vezes nem chegue ao oceano. Como também podemos ser apenas o vazio que constitui o canal de livre fluência do rio, que no caso seria a própria vida. Ser o vazio, apenas o vazio, e deixar o rio da vida fluir livremente para o oceano, é o papel mais inteligente que nós podemos ter na nossa experiência de vida. É ser o espaço onde a vida se preenche daquilo que a pode tornar mais, daquilo que a pode tornar melhor, daquilo que a pode proporcionar a gratidão, o sentimento da satisfação. Ser o espaço é permitir, sobretudo, que a vida aconteça sob os seus mais diversificados aspectos. E se nós formos apenas espaço, sem nos tornarmos obstáculos, a vida fluirá como deve fluir. Nós temos dificuldades com a fluência da vida. A nossa vida não é como nós queríamos que fosse. A nossa vida não produz a satisfação que esperamos que ela produzisse, que ela produza. Nós temos dificuldades com a fluência da vida, sim, mas não por culpa da vida, não por culpa do que acontece do lado de fora. É por falta de atenção nossa quanto ao que nós nos expressamos, quanto às nossas expressões, e quais delas podem representar pode representar um obstáculo, uma dificuldade, um problema. Então, a questão da dificuldade que nós temos com a fluência da vida é mais uma questão de expressão, uma questão de atitude, uma questão de pensamento. Que palavra eu estou usando? Se a palavra é obstáculo, ela se materializa como obstáculo na minha experiência. Então, os calhaus que obstam a livre fluência da vida são pensamentos, palavras e atitudes que criam dificuldades, são correntes mentais que se transformam em problemas e que viram obstáculos para o livre fluir e que nos tornam prisioneiros, acorrentados em situações
em condições e em experiências desagradáveis. Então, ser contra qualquer coisa, queixar-se de qualquer coisa, reclamar-se da vida, reclamar de outras pessoas, não aceitar o que acontece, falar mal da vida das pessoas, dos políticos, do ambiente, da situação, do clima, do calor, por defeito, não deixar, querer conduzir, dar opinião, julgar e condenar, são as formas de expressão pessoal com as quais nós nos tornamos obstáculos para o livre fluir da vida. Queremos que a outra pessoa não seja como ela é, mas o que pensamos sobre o que ela é que a faz ser do jeito que ela é. O nosso pensamento exerce poder sobre aquele de quem pensamos e o transforma naquilo que pensamos. E o que ela é para mim, por força dos meus pensamentos ou das minhas palavras, não necessariamente é o que ela será para outras pessoas, porque essas pessoas podem pensar diferente sobre elas. Nunca será de fato outra pessoa, nunca. É isso que precisa ser compreendido. Mas tudo que você vê como outro é apenas uma representação de nós mesmos, que somos o todo, o ser divino em expressão, uma expressão do ser divino. E o outro, então, passa a ser uma expressão do ser divino, passa a ser divino, passa a ser Deus também. Não há, de fato, outra pessoa do lado de fora, na minha realidade. Há uma conexão cerebral em mim que se faz representar do lado de fora por uma expressão física. Então, a expressão física é a representação externa do que é a minha expressão interna, daquilo que eu sou. Então, visível dessa conexão cerebral que está em mim, eu sempre vou achar que é outra pessoa, que é outro ser, mas tudo sou eu, é a minha conexão cerebral com personalidade, com cara, com fisionomia, com aspecto, sou eu, não há outra pessoa. Convença-se disso e a sua vida vai ser outra coisa, muitas vezes melhor. Outra pessoa não é outra pessoa de fato, é apenas muitas formas que representam, uma das muitas formas que representam o que eu sou. Todas as pessoas que nós vemos sempre serão como nós queremos que sejam, ou como nós dizemos que sejam. Mas elas já são aquilo que nós queremos que sejam e nós não sabemos. Elas já são aquilo que nós dizemos que elas são e nós não fizemos essa conta. Queremos que elas sejam de um jeito que reprovamos, mas o jeito que reprovamos é o jeito que somos. E o que usamos para reprovar são as nossas palavras, os nossos conhecimentos, as informações que nós temos dentro de nós, os nossos pensamentos ou as nossas palavras. Então, nós somos, pensamos e falamos daquilo que o nosso coração está cheio. Falamos a partir daquilo que somos. Porque o comportamento de todas as pessoas que pensamos serem outras pessoas são o nosso comportamento que nós reprovamos em nós mesmos e do qual queremos nos livrar. Mas a forma que nós apresentá-lo do lado de fora, conviver com ele, senti-lo e sentir o efeito que isso produz em mim para então eu poder trocar, gerar a transformação, a ação que muda a forma de ser. Os outros são sempre como pensamos que ser, são sempre como nós falamos que ser. Com isso, nós sentimos como forma de problemas a enfrentar, como forma a resolver ou superar. A sabedoria, ela se manifesta em nós para nos mostrar, para que nós possamos aprender a amar o que nós somos, não nos aprisionarmos em pensamentos e ideias que não correspondem à realidade. Nós somos acorrentados por correntes espirituais
Ou seja, por fluxo de energias viciadas em aprisionar, viciadas em falar mal, viciadas em foco. Cremos que os outros que nós são que fazemos, voltas, os outros para nós parecem ser os obstáculos. Mas não. Os outros só estão sendo como eu espero que sejam. Eu penso que eles não estão sendo como eu espero que sejam, mas eles querem que eles sejam. Realidade. Não de ser humano para a realidade, mas de espírito para a realidade, eles são exatamente o que eu preciso que sejam. O que há a compreender aqui é que eu tenho em mim, se forem usados contra mim, serem os outros para que os outros se comportem daquele jeito, que eu passe a aceitar aquilo como parte da fluência da vida. Eu me amar, já não porei mais defeitos, já não expressa informações. Então, trocando isso em miúdos, é que se a sua vida não flui, você está se prendendo a situações por meio desses comportamentos. Seja representada por quem for, se torne livre, expresse como bem quiser, quando quiser. Sentimos pessoas, a coisas e a situações. Aquilo que achamos bom seja só nosso, só nosso. Mas onde tem? Mas ao mesmo tempo são de você. Então seus temores e suas atitudes em relação apenas o prendem mais na situação que não quer. Então você passa a viver aquela situação de modo recorrente quando se opõe a ela. E quando você quer que ela não aconteça. E quando você não quer que ela aconteça, aí sim é que ela acontece. Porque você está focado nela. A explicação é se você quer que aconteça e está pensando em acontecer. Então, pode acontecer. Você pensa, acontece. Inibe com seus nãos. Ela não se paralisa com seus nãos. Ela ignorante tirado o não, exceto o não, no mínimo, é o que você dá. Quando você aceitar o que está a experimentar, sem queixas, sem então a experiência desse problema deixa de ser obstáculo, deixa de existir. Quando você foca do mal, o mal desaparece. É o foco que coloca o mal na realidade. O curso do rio, essência da vida, indo na correnteza da vida do rio, então é uma correnteza lhe darão mais força e poder para destruir todos os obstáculos do caminho. Deixe que você vivam elas. Dê-lhes liberdade e estará se libertando sua própria vida. Também isso está
pessoas, das circunstâncias, das situações, e em cada momento tenha tudo fluindo a seu favor, e não entrar, não sentirá dificuldades e não se sentirá mal. Sentirá tolhido. Permita, libere, deixe ser, porque se você é fluência, não será ao mesmo tempo obstáculo. E sendo você a vida, você mesmo fluirá sem obstáculos. Só você pode colocar obstáculos para a expressão da sua vida. E você faz isso quando você quer controlar e quando quer conduzir a vida. A vida se conduz. E as suas paredes é te destruirá pela frente. Se for um obstáculo, ela te removerá, ela te destruirá. Ela te levará até para ser, porque ninguém pode obstar em conclusão, seja o obstáculo. Em sentimento de liberdade e sentimento de soltura para a fluência em plena felicidade. Porque você nunca vai poder segurar a vida, você nunca vai poder obstar a vida. Ela tem o seu caminho para a glória previamente estabelecido e todas as experiências que forem necessárias para que isso aconteça, ela mesma as estabelecerá. E mesmo se você for o obstáculo, ela vai chegar lá. Então você pode evitar o sofrimento, que é o de combater a vida, que é o de ser obstáculo, que é o de querer ser condutor como pessoa humana. A vida não precisa do seu pensamento para seguir uma rota. Ela já tem uma rota estabelecida e a rota é para a glória, a rota é para a perfeição. A vida se destina para a perfeição. Mas se você colocar defeito, se você colocar o mal, se você colocar o negativo, se você colocar obstáculo, se você for problema, então ela vai te remover. Se o poder da vida é esse e já está estabelecido, então não faça oposição à sua livre fluência. Alinhe-se com ela, absorva, acolha, aceite o que acontece com você. Tenha amor pelo que acontece com você e gratidão, porque o que acontece com você e gratidão é a única forma de você se livrar do seu aprisionamento. Se você, claro, deixar de fluir. Então, deixe a vida ocupar os espaços e faça com que ela aconteça da forma como tem que acontecer. Permita que ela aconteça, não seja obstáculo, não seja corrente. Não se acorrente nas situações, não se aprisione em situações. Se você a deixar fluir, é você quem fluirá para a glória em sua experiência. Ser obstáculo, exercer esse papel de controlador da vida é uma função ingrata, muito ingrata. Porque ninguém é dono de ninguém de fato consegue controlar a vida de ninguém, sem se aprisionar na condição de carcereiro de si mesmo. Porque o carcereiro vive na prisão também quanto o outro. Pode parecer que está do lado de fora, mas ele está ali como prisioneiro. Enquanto tiver prisioneiro, haverá carcereiro. Enquanto houver carcereiro, haverá prisioneiro. Então, ser obstáculo é uma tarefa dificílima. É um ônus pesadíssimo sobre os nossos dias e sobre a nossa vida. Então, a sugestão que eu te dou como amigo, como irmão, como parte de você, e tendo você como parte de mim, deixe a vida preencher os espaços. Seja a vida, mas faça dela um espaço onde você mesmo possa se preencher. E o preenchimento será para a glória, então não tema nada o que possa vir. O preenchimento é com a perfeição e não tema nada que possa vir. O que tiver de vir, virá. O que tiver de vivenciar, vivenciará. Se tiver de perder, perderá. Se tiver
de não perder, não perderá. Então não adianta ser obstáculo, não adianta se preocupar, não adianta se incomodar. Por isso aquela recomendação ainda continua sendo válida. Não dê importância nenhuma ao que te incomoda e não haverá incômodo. Não ponha o seu foco no negativo e nada lhe será negado. Não ponha defeito nas coisas e tudo funcionará bem para você. Não fale mal das pessoas e as pessoas representarão a satisfação e o relacionamento perfeito. Porque a vida que você vê é a vida que você é. Se for contra, será contra si mesmo. Se impedir alguém, estará impedindo a si mesmo. Se condenar alguém, estará condenando a si mesmo. Se julgar outra pessoa, você é o julgador e o julgado. Você é o juiz e o sentenciado. Então, fechando nossa conversa, pensamentos são instrumentos do nosso ego e da nossa personalidade. Eles devem ser vigiados para que não entrem no cenário da nossa experiência e não nos façam réus do nosso próprio juízo, para que eles não nos entreguem ao juiz da vida e não nos tornem prisioneiros. Pense o melhor, seja libertador, seja livre, permita a livre influência da vida, permita que os outros sejam, acolha o que a vida é. Aí sim, você se posiciona dentro da rota da felicidade e da glória. Bem-vindo ao reino da glória.